Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a aula de hoje já está organizado? Então, enquanto eu retiro aqui a minha máscara, dá uma conferida aí para ver se está tudo certinho. Pessoal, chegamos ao final do mês de novembro e esse mês foi um mês bastante especial. Apesar de não termos nossas comemorações lá na escola no Dia da Consciência Negra, a data não foi esquecida por nós. Agora, em novembro, também estamos encerrando as nossas aulas temáticas de 2020. Um ano que, se alguém tivesse contado para nós, não iríamos acreditar que aconteceu. Foi um ano bastante complicado, em todos os aspectos. E aqui, nesse momento, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem a todos vocês que de alguma forma foram afetados por essa pandemia, seja perdendo um parente ou até mesmo passando por outros tipos de dificuldade aí com a sua família. Então, vai o meu abraço fraterno a todos vocês e levantem a cabeça, pois sempre existirá desafio a serem superados. E não desanimem, pois estamos na reta final de nosso aprendizado. Na aula passada, aprendemos um jogo moçambicano bem legal e também aprendemos um pouco mais sobre as propriedades dos materiais, falando sobre solubilidade. E, por fim, entendemos o que são polígonos e suas nomenclaturas. Na aula de hoje, vamos falar mais um pouco sobre propriedades dos materiais, que é a resposta a forças magnéticas e mecânicas. E vamos continuar falando sobre polígonos, fechando nossa temática do mês, a África de todos nós. Então, vamos começar nossa aula porque conhecimento e informação nunca é demais. Como falamos anteriormente, o mês de novembro é um mês muito especial, pois se trata da comemoração do Dia da Consciência Negra. E ela é muito importante para nos lembrar que o nosso país, infelizmente, nasceu de um processo bruto de escravidão, que não poupou a vida de homens, mulheres e crianças vindas lá da África. E que apesar de toda esta brutalidade, a resistência e a força da população negra resistiu. Haja visto que hoje a população negra do Brasil corresponde a mais de 50% da população geral, além de outras etnias e misturas que compõem o nosso país. A cultura trazida dos povos africanos, vindo de diferentes regiões do grande continente chamado África, foi primordial para a construção da cultura brasileira. E por isso devemos ter esta consciência de que muitas coisas presentes em nossa cultura vêm dos povos africanos. E já que estamos falando de contribuições culturais, que tal a gente assistir uma reportagem que nos mostra um pouco sobre as contribuições dos povos vindos lá da África? Você consegue imaginar o Brasil sem o samba, a capoeira, o candomblé e a feijoada? Todas estas manifestações culturais de origem africana estão presentes hoje no país por conta dos 300 anos de escravidão. Mas se houve luta para conseguir a liberdade, para manter a cultura, não foi diferente. Os movimentos ágeis e o ritmo encantam, mas nem sempre foi assim. Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba, foi um dos precursores da arte marcial dos escravos africanos. Nascido no ano de 1900, o baiano percebeu que mesmo depois da abolição, a capoeira ainda era marginalizada. A preocupação dele era procurar um caminho para que fosse preservada essa cultura que ele tinha visto que muitas outras culturas perseguidas, né, pela sociedade, pela discriminação total, a falta de respeito e reconhecimento de várias culturas, principalmente negras e pobres. Hoje a capoeira atrai os olhares de pessoas de todas as origens, gêneros e idades. O grupo criado pelo mestre Ninel, filho do mestre Bimba, driblou o preconceito e ganhou o mundo.
Quando me perguntam o que é a capoeira para mim, eu costumo dizer que, para mim, ela é tudo. Enquanto os homens defendiam a capoeira, as mulheres guardavam os ensinamentos da religião trazida da África, o candomblé. O terreiro Ilê Axé Poafonjá, fundado em 1910, foi um dos locais de resistência. Aos 88 anos, Mãe Estela de Oxóssi é a guardiã do templo sagrado. A importância da luta pelos preceitos da religião acaba de ser reconhecida. A Mãe de Santo é a nova imortal da Academia de Letras da Bahia. Mãe Aninha está lá no Orum, sorrindo, achando graça. Já deve ter me dado um abraço, porque eu não vi, porque eu sou um membro da Academia Baiana de Letras, porque ela dizia muito que queria ver os filhos de santo dela, os filhos da casa, todos servindo ao orixá com um anel no dedo. Na Lagoa do Abaeté, em Salvador, outra manifestação cultural da época da escravidão resiste ao tempo, as ganhadeiras. O grupo refaz os passos das escravas de ganho, mulheres que trabalhavam nas ruas com a venda de alimentos e a oferta de serviços. Muitas compraram a própria alforria com este tipo de comércio. Com isso, elas construíram também uma história cultural, né, através da convivência diária e a maneira que elas tinham de amenizar também esses trabalhos que eram árduos, através do canto, da diversão naquele momento também que estavam ali lavando roupa na beira da lagoa. Depois de conquistar a liberdade, as ganhadeiras usavam a água da lagoa para lavar as roupas e sustentar a casa. As cantigas eram uma forma de enfrentar a longa jornada de trabalho. A gente gostava tanto dessa folia de lavar roupa aqui, vinha com cantava, dançava, fazia os lanches aqui mesmo, enquanto a roupa quarava. No Solar do Unhão, local onde funcionou um entreposto de mercadorias e escravos, encontramos a historiadora Vlamir Albuquerque. O que muitos consideram influência africana na formação da cultura brasileira, Vlamira prefere chamar de contribuição. Quando a gente fala influência, fica parecendo que os africanos foram um outro e que a população negra é um outro no Brasil. Na verdade, essa população ela formou a sociedade brasileira, né? Na Bahia a gente vê isso muito claramente, de uma forma muito forte. Então, a gente prefere hoje dizer que essa cultura brasileira ela foi formada também por esses africanos. O que não significa uma negativa da importância dos portugueses, das várias populações indígenas, das populações estrangeiras que chegaram depois, né, italianos, espanhóis, enfim. Mas a ideia é não colocar como algo adjacente, como algo periférico, a presença dessa população africana no Brasil. Pessoal, a África, terra de nossos antepassados, é mesmo incrível. Mas prestem bastante atenção. A África não é um país, e sim um continente. Isso que eu acabei de falar até pode parecer óbvio, mas implica uma questão bastante comum entre a maioria das pessoas. Referir-se ao território africano como uma coisa só, uma questão homogênea, e não é, ele não é. A África é uma das regiões mais diversas do mundo, em termos culturais, religiosos, étnicos, políticos e geográficos. Na África, realmente existe um país chamado África do Sul, e este país ele é responsável por cerca de 1/5 da economia do continente. Uma outra curiosidade, pessoal, é que a África possui grandes reservas minerais, fato proporcionado em razão de sua formação geológica. É lá que encontramos rochas com propriedades magnéticas. Isso mesmo, uma outra propriedade dos materiais, o magnetismo. Essa propriedade é bem conhecida por nós através do ímã. Um ímã é definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural ou artificial.
Um ímã natural é feito de minerais com substâncias magnéticas, como, por exemplo, a magnetita. Já um ímã artificial é feito de um material sem propriedades magnéticas, mas pode adquirir permanentemente ou instantaneamente características de um ímã natural. Observem aqui, eu tenho um ímã aqui nas minhas mãos e vamos verificar quais os materiais que sofrem influência do seu magnetismo. Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui nas minhas mãos um ímã que foi tirado daquelas caixas de aparelho de som que tem nos carros. E esse ímã aqui, que é um ímã de geladeira. Ambos não são ímãs naturais, são ímãs artificiais. O que nós iremos observar agora? De todos os materiais que nós utilizamos em aulas anteriores, falando sobre as propriedades materiais, nós vamos ver quais possuem propriedades que são atraídas pelo magnetismo do ímã. Vamos começar aqui, pessoal, pela régua. A régua, que é um objeto feito de plástico, ela não possui magnetismo, então ela não é atraída pelo ímã. Nós temos a tesoura. A tesoura, feita de metal, ela possui propriedades, tá? Ela possui uma das propriedades que é atraída pelo ímã. Essa propriedade, ela pode ser o ferro, ela pode ser o níquel, ela pode ser o cobalto, que fez a confecção dela. Nós temos aqui também um prego. O prego também é atraído pelo ímã, e bastante, ó. Eu tenho aqui uma leiteira feita de metal. Só que, pessoal, olha só que interessante, ela não é atraída. E isso porque esse metal aqui não possui nenhuma propriedade de atração pelo magnetismo do ímã. Olha só, uma representação da Torre Eiffel, também feito de metal, entretanto, nenhuma das propriedades possui atração ao magnetismo. E olha só, pessoal, eu tenho aqui algumas moedas. Essa moeda tradicional nossa de 5 centavos, que é feita de níquel, toda ela tem atração. Nós temos a moeda de 25 centavos, que também possui uma atração. Nossa moeda de R$1, que tem essa parte clara no centro e amarelinha em volta, toda ela, apesar da diferença de cor, ela é também atraída pelo ímã. Entretanto, pessoal, se pegarmos uma moeda, essa moeda aqui, de $1, ela é igual à nossa moeda de R$1. Ela é clarinha por dentro e amarelinha por fora. O material de dentro, ele possui atração. Pouca, mas possui. Já o de fora, ele não possui. Tá vendo que a gente não consegue manter ela em pé da mesma forma que eu consigo manter a minha moeda de R$1. Isso porque as duas moedas não são feitas com o mesmo material. O palitinho de picolé também não atrai. A pedra que nós usamos não possui propriedade. Nós temos aqui uma chave de fenda, que se eu coloco de cá, ela consegue, ela tem atração. Se eu coloco na parte de plástico, não existe atração. A colher tem atração porque tem material. E, por fim, a massinha que nós usamos também não possui nenhuma atração. Agora, olha só que interessante que nós vamos fazer aqui. Pessoal, aqui eu tenho meu ímã. Uma folha sulfite e olha só, dentro desse potinho eu coloquei pó de ferro que eu vou derramar aqui em cima. Observe.
Agora eu vou espalhar esse pó de ferro e nós vamos ver como que funciona o campo magnético do ímã. Observem aqui. Vocês estão percebendo? Olha só, pessoal, aqui a gente consegue verificar, né, esse campo magnético que ocorre quando nós colocamos o pó de ferro em cima do ímã. Vou tentar fazer aqui novamente para vocês verem. Conseguem observar? Olha só o movimento. Não é legal, pessoal? Muito legal, não é mesmo? E você pode fazer essa experiência em casa. Peça seu pai para te ajudar a conseguir. Em alguma serralheria eles têm bastante pó de ferro. E você pode conseguir para fazer essa experiência em casa. E você vai ver o movimento do campo magnético. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Olha só o desenho que eu arrumei. Pessoal, vocês puderam observar que alguns objetos foram atraídos pelo ímã e outros não. Isso acontece porque alguns materiais possuem uma propriedade que permite essa atração. Por exemplo, como eu falei antes, o ferro, o níquel e o cobalto. Já outros materiais não tendem a ser atraídos. Os ímãs, pessoal, são materiais que possuem a propriedade de atrair ou repelir os materiais. Quando aproximamos dois ímãs, eles podem ser atraídos ou repelidos. Isso vai depender se aproximarmos o polo sul de um ímã com o norte de outro ímã. Aí eles são atraídos um pelo outro. Se aproximarmos o polo sul de um ímã com o polo sul de outro ímã, eles serão repelidos. Observem aqui no desenho. Em vermelho, nós temos o polo norte. Em azul, nós temos o polo sul. Quando eu aproximo o polo sul com o polo norte, eles são atraídos um pelo outro. Da mesma forma embaixo, polo norte pelo polo sul. No entanto, se eu aproximo o polo sul do polo sul, a tendência desses dois ímãs é repelir. E se eu aproximo o polo norte do ímã, também a tendência é de repelir. Todos os ímãs, independentemente de sua forma ou aplicação, possuem dois polos, o polo norte e o polo sul, que são chamados de polos magnéticos. E já que estamos falando de ímã, vamos ver como é feito um ímã artificial com o pessoal do Manual do Mundo? Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma máquina de fazer ímãs. Bora ver. Tem muita gente que acha que ímã pode ser encontrado na natureza como se fosse uma pedra. Você faz uma mina e começa a tirar a ímã de lá de dentro, vai cortando como se fosse mármore e vende os quadradinhos. Mais ou menos. Dá para encontrar ímã na natureza sim, magnetita é um exemplo, eles são chamados ímãs naturais, o problema é que são bem fraquinhos. Os ímãs que a gente compra são muito mais fortes, mas aí eles são artificiais, são ligas metálicas, como essa aqui, que ainda não é um ímã. É por isso que a gente precisa dessa belezinha aqui, a mãe de todos os ímãs, uma magnetizadora. Hoje a gente está aqui em São Caetano do Sul, fica na Grande São Paulo, em uma empresa especializada em magnetismo e uma das coisas que eles fabricam aqui é essa máquina. Olha só como ela funciona. A liga metálica que vai se transformar em ímã tem que ser colocada dentro dessa bobina aqui. Isso aqui é um eletroímã imenso. Lembra daquele motor V8 que a gente fez com vários eletroímãs pequenininhos? É a mesma coisa, só que isso aqui deve ser alguns milhões de vezes mais forte. E é por isso que você não pode ligar numa bateria de carro, que nem a gente fez, tem que ligar em outra coisa. Aquela bobina tem que ser ligada num banco de capacitores. Capacitor é esse negocinho aqui, funciona como se fosse uma bateria, ele vai acumulando energia com a diferença que ele tem a capacidade de soltar tudo de uma vez. E é isso que essa máquina faz, ela solta muita energia de uma vez só, de um jeito bem rápido. Para você ter uma ideia, o pico dela, o máximo que ela consegue atingir, é mais ou menos 600 volts e 2000
amperes. Se uma pessoa tomar um choquinho desses, ela não vira ímã, não, ela vira presunto. Mas eu sei que você não está assistindo esse vídeo para me ver falando da máquina. Vamos ver esse negócio funcionando. Isso aqui é um pedaço de ferrite. Ferrite é basicamente óxido de ferro, pode ter mais alguma coisa, como cobalto ou bário. E ele ainda não é um ímã. Se a gente colocar isso aqui perto, não acontece nada. O que tem aqui dentro? Os átomos estão desorganizados. O norte e o sul desses átomos estão cada um para um lado. Quando a gente colocar nessa máquina, perto de um ímã muito forte, eles vão se organizar e a partir de então a gente vai ter um ímã. Isso acontece com pouquíssimos materiais. Basicamente, a gente vai precisar de alguma liga metálica que tenha ferro, níquel ou cobalto. No caso, isso aqui é ferro. Ó, vou colocar um pedaço de madeira aqui no fundo da bobina, que é para o ímã não grudar lá embaixo, que tem ferro. Aqui em volta eu vou colocar uns pedacinhos de madeira, que é para ele não desalinhar na hora que a gente ligar a máquina. Aí eu vou ligar a máquina, apertar o botão Reset, que é para descarregar tudo, vou começar do zero. Colocar aqui mais ou menos uns 5 segundos, que é o tempo que a máquina vai agir sobre o ímã. 250 volts, porque esse não é um ímã muito forte. E apertar o botão que vai imantar o meu pedaço de ferrite. Teoricamente, eu tenho um ímã aqui agora, vamos testar. O jeito mais basicão é colocar uma chave do lado. A gente viu que tem o ímã, mas tem jeitos muito mais tecnológicos e avançados de testar isso aqui. Ó, aqui basicamente é uma bacia de ferrite. Se eu aproximar o ímã por baixo, a gente consegue ver já um pouco o campo magnético. Vai parecer um pelo de urso aqui. E a gente vai ver que forma uma série de picos indicando que a gente tem um ímã. Eu posso usar também um detector de polaridade, que é essa ferramentinha aqui. Tem um ímã na ponta. E o que virar para cima é o polo que eu estou mexendo. Então eu sei que aqui é o polo norte do ímã, que é o vermelho. E aqui embaixo, ó, é o polo sul. Então, olha que bacana, ele vai virando conforme eu vou virando o ímã. O quarto jeito, esse eu nunca tinha visto, é muito legal, que é um visualizador de campo magnético, também chamado de MagView. Olha só o que acontece. São micropartículas de ferro que estão aqui dentro do plástico e elas vão se organizando de um jeito diferente dependendo de como eu coloco o ímã. Se eu colocar alguma coisa que não está imantada, como essa chave, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Quando eu coloco o ímã, forma um desenho. E finalmente a gente tem um gaussímetro. Ele vai medir a densidade do fluxo magnético. Simplificando bem, quanto maior for esse número, seja positivo ou negativo, mais forte vai ser o ímã. Ó, se a gente testar na chave, a chave não é um ímã, vai dar 0 aqui. No ímã que a gente acabou de fazer, ó, chega a 840, 880 Gauss mais ou menos. Você pode ver que se eu for para o polo norte do ímã dá um número positivo e no polo sul vai dar um número negativo. Muito legal, não é mesmo? E olha só, pessoal, existem outras propriedades e características dos materiais e você poderá continuar pesquisando esse assunto aí na sua casa, não só como questão escolar, mas sim de conhecimento geral. Em nossa última aula, vimos que os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de retas que não se cruzam, a não ser em suas extremidades. Então, pessoal, para testar esse conhecimento sobre o polígono, vamos a algumas atividades? Primeiro, observe cada polígono e complete. Vamos observar esse primeiro polígono aqui. Quantos lados ele possui, pessoal? E como que nós chamamos esse polígono? Se você respondeu que ele tem 3 lados e nós chamamos esse polígono de triângulo, você está de parabéns, prestou bastante atenção na nossa aula passada. Vamos mais um polígono? Olha esse aqui. Quantos lados ele possui? Isso mesmo, 4 lados. E como que nós chamamos este polígono de 4 lados? Quadrilátero. Isso mesmo, pessoal. Vocês prestaram bastante atenção na aula passada. Vamos ao último aqui. Observem esse polígono. Quantos lados ele possui? Isso mesmo, 5 lados. E nós chamamos ele de parabéns, pentágono. Isso mesmo. Agora vamos ao último desafio. Preste bastante atenção.
Observe essa figura e responda. A parte do corpo do coelhinho representando um polígono que possui todos os ângulos iguais é a cabeça, a orelha, a mão ou o pé. Lembrando que todos os ângulos têm que ser iguais. Então, nesse caso, a resposta correta será a cabeça, porque nós temos lá um quadrado. E esse quadrado possui 4 ângulos de 90 graus. Legal, né, pessoal? E assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula cheia de informações. E hoje vimos um pouco mais sobre esse maravilhoso continente, a África. E vimos algumas contribuições de seus povos à formação da nossa cultura brasileira. Também aprendemos um pouco mais sobre magnetismo e, por fim, praticamos nossos conhecimentos sobre os polígonos. Então agora, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor. E tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.